Há algum tempo, tenho vontade de falar sobre a idade. E um post da minha convidada de hoje me chamou muita atenção. Onde está a mulher entre 45 e 60 anos de idade? A que já não é jovem, mas está muito além de ser uma mulher sem vitalidade. Eu me vi ali, naquele exato lugar, cheia de conquistas, de projetos, de ideias, com uma família linda, no auge da minha profissão, no turbilhão da menopausa, que mais se parece uma adolescência da maturidade, e vivendo essa fase de inúmeras transformações, no corpo e na alma. E hoje eu estou aqui com ela, uma mulher com mais de 25 anos de experiência internacional em marketing e desenvolvimento de negócios. Ela construiu uma carreira sólida, liderando marcas no setor de cosméticos em países como Brasil, Itália, Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos. Ela é também fundadora da Verse Skincare, uma marca voltada ao cuidado de mulheres 40 mais, e idealizadora do projeto Ao Redor do Fogo, que promove encontros femininos profundos e transformadores. Ufa! E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que é envelhecer de forma autêntica? Seja muito bem-vinda, Betânia. É um prazer Obrigada, te receber Juliana. aqui. Nossa, é um prazer para mim estar aqui. E poder falar desse assunto, né, tão delicado e pouco discutido, né. É, com certeza. Vamos lá. Beta, posso chamar de Beta, né? Claro, Ju, claro. Vamos lá. Beta, alguma vez você já se sentiu julgada por sua idade? Julgada no sentido da aparência física, julgada por sua capacidade? Uhum. Olha, eu quando, né, ouvindo essa pergunta, eu tive uma experiência que mexeu muito comigo. E eu estava bem nova, hoje eu tô com 51, eu estava com 40 anos, 42. Eu jogo tênis. E eu estava num aniversário e eu encontrei um amigo. E ele é um professor de tênis em Milão, ele trabalha muito bem. E eu comentei com ele, falei: "Nossa, que legal", e como assim, eu amo tênis, mas eu sou péssima, sempre fui, sempre fui. E eu falei: "Nossa, que legal, então de repente você pode me dar umas aulas, né, porque ele é muito bom, para ver se eu consigo melhorar nesse esporte que eu tanto amo". Ele olhou para mim e falou assim: "Não, eu só trabalho com mulheres jovens". Isso, eu: "Ué, hã? Jovem, como assim? Eu Jovem? não? Eu Não não, tô nesse né, eu grupo? não tô nesse grupo". E foi realmente o primeiro encontro com esse olhar de alguém que começa a questionar esse envelhecimento dessa mulher, né. Só que eu ouvi que eu falei: "Nossa, 40 anos? Eu sou jovem". Mas realmente foi a partir daí que eu comecei a sentir que tinha uma mudança. E eu não sabia que mudança era essa, né. Porque para mim, eu estava começando a minha carreira praticamente. E você acha que esse foi um fato isolado que te aconteceu? Aham, Mas você acha que as redes sociais, elas fomentam esse capacitismo, né, aham. da mulher nessa idade? Ju, com certeza, tá, a gente tem isso também. Mas eu acredito que, nós temos escolhas, tá. E uma coisa que eu falo muito, na comunidade do Ao Redor do Fogo, mas também na minha empresa, eu trabalho muito com mulheres, né, e eu trabalhei sempre em empresas onde tinham mulheres executivas, homens executivos. Você tem que escolher o que que você quer ouvir, né. Que opção qual conteúdo, em qual conteúdo você quer focar. Então, assim, a rede social, ela acaba sendo um mundo de todos os tipos de conteúdo. O que que eu vou escolher para eu ouvir, né. Então, eu sempre escolho o que vai fazer bem. Eu leio tudo do que eu gosto de ser muito informada também em questões internacionais, de política, economia e tudo. Nisso, a gente tem que ser um pouco mais frio, né. Mas no que é a visão, esse olhar, eu escolhi ir atrás de pessoas, de conteúdos que me fizessem bem, que me ajudasse a ter esse olhar dessa mulher que sim, ela está envelhecendo, mas ela está descobrindo outros potenciais. Então hoje as redes sociais me ajudam, elas me Olha que motivam, interessante. sabe, mas porque eu sigo mulheres, assim, que estão nesse movimento. Eu sigo homens que têm esse olhar mais sensível ou mais aberto também. Sabe, então eu acho que a rede social ela também pode ser um instrumento de grande ajuda.
Então é uma escolha. Entendo. Agora, essa pergunta é uma pergunta sobre as redes sociais que ela acaba sendo muito delicada também, porque a rede social é um mundo sem fim, né, de informação, de coisas que nos estimulam, que é como estímulo ou que também não nos ajudam. Agora, seguindo, como eu falei antes, essas mulheres ou esses homens que me ajudam a estar bem, eu noto uma coisa, que até tendo uma empresa de cosméticos, acabou sendo um ponto muito delicado. Eu noto uma certa padronização em grupos, sabe. Então, assim, essa padronização, ela é presente. O que que é isso? É como essa mulher tem que ser, né. Essa padronização é uma coisa que me incomoda muito também, Uhum, porque eu acho que toda idade ela tem sua beleza, com certeza. né, eu acho que mas não é por isso que a gente precise parecer velha, não é isso. Uhum, Eu acho que envelhecer com maturidade é a gente realmente quebrar esses paradigmas de padrões. com Por que que eu certeza. tenho que ter um lábio grande? Por que que eu tenho que ter uma região marcada, Uhum, né? Por que que eu tenho que ter a pele assim assado? Então, essa quebra de padrões, eu acho que é muito interessante e importante e inerente da uhum, gente se perguntar. Às vezes a paciente chega no meu consultório falando que quer isso, quer aquilo, se eu trabalho com tal tecnologia ou não, e quando eu devolvo a pergunta, mas espera aí, o que que te incomoda? Ela me olha às vezes assustada, eu não sei o que me incomoda. uhum. Quando você tira uma fotografia, que você grava um vídeo, que você dá o zoom assim, né, onde é que você Aham, vai primeiro, aham. né? Então eu acho que, nos ouvir, né, ouvir a nós mesmos, eu acho que esse é o primeiro ponto. E é respeitar as características do rosto, porque envelhecer é inerente, todos nós vamos. A Uhum, gente tem que fazer isso de uma forma suave e ser generosas conosco nessa fase da vida da gente. Toda idade ela tem uma beleza. uhum, Eu sou contra mudanças radicais, sou contra excessos. Eu venho, de uma assim, eu prego uma dermatologia com efeitos naturais, sutis, elegantes. A gente tem, ferramentas para isso. uhum, Sou a favor do bom senso, mas sobretudo do respeito conosco, com a total. nossa imagem, com o nosso corpo e com a Uhum. nossa saúde. Isso é muito Né, isso é importante, né. extremamente importante, porque nós vemos verdadeiras atrocidades hoje. Uhum, As mudanças maiores na face, quando elas são necessárias, elas têm que ser lentas, é como se fosse uma construção, você faz uhum, primeiro uma base boa, um bom alicerce, depois você passa ali para uma fase de manutenção, e uhum, essa manutenção, ela deve ser constante, uhum. sempre, né, buscar manter aqueles resultados que você conseguiu, vem conseguindo, mas respeitando, né, o seu corpo e a linha do tempo. Eu É. acho que isso é o mais importante. E isso é tão importante que eu vejo a força disso até no mundo profissional. Então, sim, a minha experiência ela é toda no mundo empresarial, né. Eu tenho experiência internacional, já tenho 25 anos, mas eu já trabalhava no Brasil. Então, assim, empresas e tudo. E nos últimos 8 anos eu trabalhei numa empresa muito feminina, aonde as vendedoras de maior sucesso, mas aquelas top mesmo, eram as vendedoras que conseguiam manter a própria autenticidade no discurso delas, sabe. Então, assim, as vendedoras que procuravam copiar um estilo, uma tendência ou o que a outra faz, elas perdiam força. Então, Ju, essa autenticidade, ela tem que estar tem, né, seria bom ela estar presente em todos os setores. Porque enquanto a gente estiver respeitando os nossos pontos de força, isso vai no emocional, no profissional, no físico. A gente está coerente com a gente mesmo, a gente ganha força. É impressionante. E essa força se reflete na maneira como a gente está trabalhando, na maneira como a gente leva o negócio, independente do tipo de trabalho que você faz. É forte isso. É, com Hum. certeza. Uma coisa que me interessa muito saber, qual que é a posição da medicina na autoestima dessa mulher madura? Porque a autoestima acaba sendo um espaço tão importante, né?
Bom, eu acho que o mais importante é que a gente se sinta bem na própria pele. Isso é Fundamental. fundamental. E a dermatologia, ela nos ajuda muito hoje. Uhum, Nós temos hoje tratamentos pouco invasivos que uhum. vão auxiliar e dar aquele aspecto mais natural, mais descansado, mais bonito na pele. E quem não gosta de se sentir bem e bonito, né? E a imagem hoje, ela, não sei se felizmente ou infelizmente, mas ela é extremamente importante, principalmente para a mulher, em todos os sentidos, né? Até na sua colocação profissional, na sua Uhum. segurança. Então, a imagem, ela é extremamente importante. O cuidado, né, com a própria imagem, ele dá além dele trabalhar essa autoestima, a gente fala muito disso no utilizo de cosméticos, ele é uma maneira de se comunicar com o mundo, né. A minha aparência é como é uma que mensagem eu quero dar, né, com essa maneira de me apresentar. É, né, e a maneira como você se cuida, como você se veste, como você se Total. coloca, É uma né? É uma mensagem, mensagem, com é uma certeza. mensagem. E ainda bem, né, que a Ainda medicina bem. evoluiu a esse ponto de poder nos ajudar tanto Uhum. nesse autocuidado, na sua até na sua maneira de se colocar perante aos problemas e ao mundo, né. Eu É. acho que é isso, Por isso que tem que ser feito com tanta atenção, né. com certeza. Betânia, e como é que você enxerga a beleza na maturidade? Uhum. Como é que foi o processo de aceitação da sua idade com o passar dos anos? É, A sua ele imagem, né? eu sempre gostei muito do cuidado. Então, ter uma pele bem cuidada, estar atenta a isso para mim sempre foi um ponto muito forte, me ajudava, né. Mas realmente acontece alguma coisa, né, dos 47 pra frente, no meu caso foi assim, foi quando eu realmente comecei a ver a mudança, na aparência mesmo, né. E eu lembro que eu cheguei e até pra você uma vez, tipo assim: "Faz alguma coisa, né, O que está que tá acontecendo? acontecendo?". Eu também passei por isso. E você me ajudou muito nisso, né, e falar: "Não, espera, como que é? O que que tá acontecendo? Vamos conversar". E quando eu comecei a perceber que, começar a enxergar esse processo de transformação conectado com a minha história, isso começou a me ajudar muito, né, e começar a ver que essas mudanças, elas contavam uma história também. Eu estava me transformando numa mulher que, de repente, quando eu era mais nova, eu olhava com uma certa admiração. "Nossa, essa mulher já fez isso. Nossa, essa mulher conquistou isso", né. Então isso tudo me ajudou. Agora, Ju, eu não cheguei a esse ponto sozinha. Isso é muito importante. Então, assim, eu ter uma mãe que sempre valorizou isso, né, a minha mãe é muito autêntica. Eu ter tido você e outros profissionais que me ajudaram a buscar essa autenticidade. Então, é um discurso de comunidade. É um discurso que, assim, a gente começar nessa idade a ver a nossa beleza, a ter essa aceitação do envelhecimento com amor, com o acolhimento, ele é um processo que ele é feito em comunidade. E até de autorrespeito, né? Total. Eu acho que 2 momentos impactam muito a mulher, a fisionomia, a aparência da Uhum. mulher. E não tem a ver com a idade. Concordo, A maternidade é uma delas. concordo. Eu acho que é a primeira rasteira que a gente toma Aham, no aham. passar do tempo. Porque eu acho que esse turbilhão hormonal, né, que tem muito, depois tem pouco, Uhum, e essa mudança de 360 graus que a vida nos promove quando nos torna mães, uhum, ela tem um impacto muito forte na nossa aparência, uhum. né. No nosso caso, que eu tenho a mesma idade sua, nossos filhos têm mais ou menos a mesma Na idade, mesma idade. aconteceu aí nos seus, né, nos primeiros, nos 30, né, 32, eu fui Aham, mãe aos exato. 32 e aos 35. Agora, eu acho que o segundo grande impacto que a gente sofre com a nossa aparência é a chegada da menopausa, Com certeza. né. E é uma fase
Eu assisti uma uma palestra esses dias e que ela associou a menopausa à adolescência da maturidade. Eu falei: Uhum. "Gente, tá certíssimo, é isso aí". É isso aí, Aquela inquietação que a gente vive na adolescência, o nosso corpo vive na na menopausa menopausa. de uma forma, muitas vezes, até mais severa. E isso tem um impacto muito forte na Uhum. nossa aparência. E mexe muito com a autoestima, porque Totalmente. ninguém gosta de ter cabelo branco, né, ninguém gosta de ter a pele mais flácida, ninguém De gosta de perder ruga, cabelo. de perder cabelo, É. né. Então isso eu acho que é um impacto realmente, assim, até pior, né, na nossa autoestima. E se a gente não tem um olhar mais respeitoso conosco Tem que ser. mesmas, né, e eu acho que isso o impacto é muito pior, né, quando Uhum. você não tem esse olhar mais generoso com você mesmo. Então eu acho que sim, existe beleza com a maturidade e elas podem coexistir de uma forma muito equilibrada. Uhum. Eu vejo beleza no cabelo branco, Uhum. naquela ruguinha, numa perda de contorno. A gente pode suavizar, amenizar tudo isso, mas sem deixar que isso não faça parte da sua história, porque faz, Faz parte da história, né. né. Isso, assim, faz parte de tudo que a gente viveu. E em um dos encontros que eu fiz ao redor do fogo, tinha uma dinâmica, eu dei um espelho para cada mulher que estava lá, coisa que eles seguraram mesmo, Uhum. e pedi para elas olharem e procurarem um ponto de beleza no rosto delas. Eu não estava interessada em saber em beleza interior não. "Ah, porque eu sou muito legal, porque eu sou fofa", não. Eu fui bem rígida, é para procurar um nariz, eu queria o exterior. Você acredita que teve mulheres que não conseguiram olhar no espelho, elas pegaram o espelho, colocaram assim. Teve mulheres que começaram a chorar, teve mulheres que se olharam e acharam vários pontos. Então, essa questão é uma questão muito delicada, ela precisa de um olhar especial, ela precisa de um cuidado. E é aí que entra a autoestima. Total. Essa mulher que deixou o espelho no colo ou que chorou ao se olhar no espelho, Uhum. é uma mulher que precisa trabalhar essa Que autoestima, precisa de com né. certeza. E essa que se olhou e já, né, já Uhum, identificou ali vários pontos, é uhum. uma mulher que tem uma autoestima boa, né, uma autoestima legal. E o quanto isso é importante no prazer da vida, né, em buscar a felicidade. Uhum. Então esse é um ponto que a gente precisa desenvolver com essas mulheres que não conseguem enxergar esses pontos. E volto a te dizer, existe beleza sim. A beleza Existe e a sim. maturidade, elas podem coexistir. Eu acho que depende muito do olhar da Uhum. da pessoa, né, da forma como você olha e procura essa beleza. Eu não troco meus 51 pelos meus 30. Eu também não, Ju. Porque a inquietude dos 30 anos, Eu assim, também não. ela, né, mesmo vivendo esse turbilhão hormonal, emocional Uhum. da menopausa, é algo que se me oferecesse hoje: "Você quer?". Não, talvez Não. eu quisesse um pouquinho do colágeno, né, daquela época, com Sim, certeza. Mas isso sim, a gente sim. promove, isso a gente consegue de outras formas, né. Uhum. Mas trocar, eu também não trocaria. Não, eu também não. É. Agora, Ju, eu vi que para chegar a isso, eu tive que trabalhar muito. O meu olhar, o meu cuidado. E eu vi que uma das coisas que funcionou muito foi também sair daquele lugar da mulher mais jovem. Quando eu comecei a respeitar mais essa mulher mais jovem e falar: "Não, tá, o lugar dela é ali, o meu lugar é outro lugar. E o que que eu posso oferecer para a sociedade estando nesse lugar?". Então a gente procurar a entender o nosso papel na sociedade, qual é o papel dessa mulher 45, 60. Eu coloquei 45 porque é quando realmente a gente começa a sentir mais o baque. Quando você encontra esse lugar na sociedade, na comunidade onde você participa, começa a mudar. Porque hoje quando olham para mim e falam, eu não estou aqui para falar que eu não sou velha. Entendeu? Porque isso perante uma mulher de 25, uma de 30, sim, eu sou velha, perante essa mulher. Mas o que que é velha para você, Britânia? Exatamente, né. O que que é velho? O que que eu penso quando eu penso a velho? Eu penso a uma maturidade? Hoje para mim o conceito velho, não velho, é envelhecimento. Então todos nós estamos envelhecendo.
E eu vejo que hoje eu entrei numa outra fase de envelhecimento, que é uma fase mais madura. Então eu já trabalhei muito esse conceito. Então o velho hoje, ele já não me toca mais tanto, porque eu tô mais conectada com o maduro. O maduro me dá a ideia de experiência. Experiência para mim é riqueza. É, total. O conceito de velho, para mim, talvez bata na porta das limitações. Hum. Eh, eu sou corredora, né. Eu aos 50 corri uma meia maratona, que eu nunca pensei em fazer isso aos 30. Uhum. Então, talvez seja por isso que eu não me sinto velha, né. Eu Aham. tenho 51, mas está tudo certo. Uhum. Agora, é claro que o corpo é diferente, Uhum. as limitações elas são inerentes, mas enquanto não existem, a gente não se sente dessa forma. Não, de Se maneira o nosso nenhuma. corpo permite, a gente vai. Só que o olhar da sociedade muda pra gente. Você aos Uhum. 40 foi chamada de velha pelo professor de tênis. Exato. Talvez né, as pessoas começam a nos categorizar, né, de acordo Isso. com a idade cronológica que a gente tem. Então, eu acho que o conceito de envelhecer, no meu caso, eu penso muito nessa questão das limitações. Por isso que eu talvez não me sinta velha. Uhum. Se eu quiser ir hoje para China e Uhum. fazer uma trilha, ok, o meu corpo permite isso. Uhum. Então, é importante também que a gente construa um alicerce para que a gente passe por essa fase melhor, né, Melhor. Betânia? Até porque a gente tem várias pessoas de 50 anos que não fazem uma atividade física, que não se cuidam, então aí começa a sentir mais isso, né. O que eu vejo também é que não existe um mercado, eh, com o olhar voltado para esse público. Uhum. Gente, é um público grande, tá? Enorme. Então quando você trouxe a marca, eu falei: "Gente, que maravilha", porque assim, a gente não tem, um produto específico, por exemplo, que atenda a Essa mulher nessa necessidade. essa necessidade dessa faixa etária, digamos Uhum. assim. Então eu achei isso formidável. Eu estou citando o exemplo do produto, mas a gente não tem, uma moda, Uhum. uma como é que eu posso dizer? Não, tem coisas específicas que conversem com essa mulher, né, então a gente estava, por exemplo, no caso da Verse, a gente tem a comunidade dentro da Verse também, então é uma conversa, eu falo que a Verse é um convite. E como que a gente ajuda essa mulher a se olhar com mais amor? A gente é uma marca cosmética, então é através desse produto, né. Mas eu vivi a questão que eu falei no post, dessa eu das agências. Meu Você comentou Deus, comigo, que não foi tinha muito uma modelo, né? difícil. Assim, a modelo até que deve ter, mas eles não conseguem identificar essa modelo. Então as agências ou traziam para mim mulheres muito jovens, sem rugas maravilhosas, sem nada, ou a mulher idosa, mas não a idosa ativa. Era A isso que idosa me tra aposentadinha. a idosa aposentadinha olhando o horizonte, querendo já que tá tudo certo também. Mas essa mulher 45, 60, ela não tá nesse lugar. Ela já esteve, né? Ela já esteve, né. E assim, e isso mexeu muito comigo, porque isso aconteceu em Milão, em São Paulo, em Goiânia. Então eu falei: "Não é uma questão só local, é uma ideia da nossa sociedade". E aí eu falava com os profissionais, pedia outras fotos. Ju, eu tive que fazer inicialmente uma seleção de mulheres para ajudar esses profissionais a identificar essa mulher. Foi incrível. Foi assim, eu fiquei bem impressionada, sabe, com esse aí hoje até que as nossas modelos, na verdade, fui eu que encontrei, não foram as agências. Até que nós temos amigas que são É. modelos na Verse. Eu achei fantástico, aliás, É. essa ideia, genial. É, Porque realmente é uma marca que conversa conosco, né, é. com essa idade que a gente se Uhum, encontra, é uma idade cronológica e fisiológica, né. total. E o quanto que falar em menopausa assusta, né, que é e se eu tivesse falado com as agências: "Olha, eu quero foto de mulheres na menopausa", eu acho que é aí que eles iam enlouquecer mesmo. É, menopausa é um assunto que a gente vem falando cada vez mais, até por sentir essa necessidade na própria pele.
Uhum. né? Esse turbilhão que a gente vive nesse período da vida da gente, né? Nós fizemos já 2 talks Uhum. abordando a questão hormonal, a reposição hormonal, o Aham. quanto o que é bom, o que é ruim. E fizemos um post também com a doutora Keila, que foi bem interessante, identificando todos esses sinais e sintomas que transitam esse período da vida da Uhum. gente. Depois vale a pena assistir. Vou assistir. Betânia, como é que você enxerga os procedimentos estéticos e a manutenção dessa autenticidade? Uau. Eu, antes de tudo, eu adoro o avanço da medicina e da ciência nesse sentido, né, porque eu imagino que os procedimentos de 15 anos para cá deve ter tido uma Mudou muito. deve ter tido uma transformação incrível. Então eu acho que antes de tudo tem que existir o respeito, né, o respeito da fisionomia, o respeito da história da pessoa. Eu lembro que quando eu cheguei no seu consultório, a gente comentou sobre as cicatrizes do meu acidente. E eu falei, apesar de ser cicatrizes, eu falei: "Eu não quero tirar, Fazem porque parte da sua história. fazem parte da minha história", porque na verdade as minhas cicatrizes, ela era um sinal que eu sobrevivi. Então eu sou muito ligada a essas cicatrizes. E você respeitou muito isso. Até a gente tem muito cuidado quando vai fazer qualquer procedimento na minha testa, É. não é? A gente respeitou muito isso. Então eu, mais do que o procedimento, eu vejo o profissional. O profissional que consegue linkar essas 2 coisas. Ver essa força que existe entre procedimento e autenticidade, entre respeito da história do paciente e autenticidade. Até porque muitas vezes nós chegamos no consultório sem ter a mínima ideia. A gente acha, né: "Ah, eu quero fazer aquilo, eu vi aquilo e tudo". Minha amiga fez, eu Minha também amiga quero. fez, eu também quero, né. Ou se não, quantas vezes eu fiz alguma coisa achando que "Juliana, você tem certeza?", né. E É. sempre saí achando que eu estava igual. Eu respeito alguns critérios, sabe, Betânia. Primeiro, o que te incomoda nem sempre é o que me incomoda, olhando para Uhum, você. Então, quando o paciente me dá essa liberdade, né, de para que eu possa mostrar para ele que às vezes um procedimento é melhor que o outro, às vezes o que ele busca não está ali no que eu posso oferecer, né. aham. Então esse respeito, né, eu acho que ele é extremamente importante, em valorizar o que te incomoda, não o que me incomoda. Olha. E aí eu acho que é fazer com bom senso e bom gosto. Uhum. Então, Com quando elegância, né. você escolhe um profissional, você tem que ter o cuidado de que o conceito de beleza que ele tem seja o mesmo seu. Tá. Porque eu quero acreditar que tem pessoas que gostem de um lábio muito volumoso, de uma Uhum. mandíbula muito marcada, né, de um nariz extremamente arrebitado. Eu acho que tem gente que gosta, não é o meu caso. Então eu Aham. acho que as pessoas que me procuram buscam isso também, né, Essa autenticidade. compartilham desse mesmo conceito, que menos é mais, Uhum. que o simples, ele é sempre mais, é uma garantia maior de sucesso. Aham. Você respeitar os traços da pessoa, porque todo mundo tem algo de bonito. Todo Então a mundo, gente todo valoriza o que a mundo. pessoa tem de bonito, Uhum. né. A gente às vezes esconde um pouquinho o que a pessoa não quer mostrar, mas a gente valorizar o que a pessoa tem de melhor. E o que eu não abro mão é fazer com segurança, Uhum. sem excessos, né, porque eu acho que a beleza ela está justamente aí, na individualidade de cada um, né. Então esse respeito à história, aos traços da Uhum. pessoa, esse eu não abro mão, ele faz parte de um pilar de valor que eu tenho dentro da minha profissão, e que eu acho e julgo extremamente importante. Eu sei, porque você já falou não para mim. Tá vendo? É a arte de dizer Você não, já né. falou não para não, isso não, Isso não você tá não vai na fazer, não hora. tá na Eu hora. lembro de você falar: "Não, esse Betânia eu não vou fazer ainda". O mais importante, né, Betânia, não é a gente parecer mais jovem, é a gente se parecer se a gente se sentir bonita. É. Não precisa ser mais jovem, né, Uhum. a gente se sentir bonita e saudável, É. né. Então,
Isso eu não abro mão, é um valor que realmente, assim, é inegociável para mim, sabe. Inegociável. Na Versa, a gente fala que uma pele bonita não é uma pele totalmente sem rugas, é uma pele bem cuidada, é uma pele luminosa, né, Hidratada, hidratada, com regenerada, viço, com viço. Esse conceito de regenerada. viço é muito Ele é legal, muito né. importante, É. porque eu sou uma mulher que você vai olhar, então você fala: "Nossa, essa mulher", você vê que ela é uma mulher com uma pele madura, mas ela está saudável. É. É uma pele saudável. Uau, como ela tá bonita, Exato. né. E tudo bem, tem ruguinha, tem flacidez, tem um É, pouquinho de perda de contorno. é o tal do viço, É né. isso. É o E tá viço. tudo certo, E tá né. tudo certo. Ju, e quais são os tratamentos hoje disponíveis que fazem sentido nisso que a gente está falando, de, né, para manter essa autenticidade? Eu trabalho muito em cima de 4 pilares. Eu Uhum, acho que a gente precisa avaliar a textura da pele, a presença de rugas, a sustentação dessa face e a presença de flacidez, ou não. aham, Então, são 4 pilares que a gente vai avaliando. A textura, ela tem mancha, não tem? Tem acne? Tem como é que estão os poros, né? E a gente resolve muito de textura de pele com um bom skincare. uhum, E é muito individualizado, porque cada pele tem uma necessidade. Você vai ter peles que são mais oleosas, peles mais secas, né? uhum, Mas uma pele mais madura, ela requer principalmente a regeneração. uhum. Então, eu acho imprescindível uma boa vitamina C, os peptídeos, né, que estão aí, né, chegaram para ficar, uma proteção solar adequada e principalmente a hidratação da pele. Uhum. Os princípios ativos de tratamento aí dependem muito da patologia que o paciente traz. É uma pele que precisa ser clareada ou não, ou a gente vai usar ácidos, e que fase da vida que essa mulher está. Então, isso Uhum. precisa ser avaliado. As rugas, a gente resolve muitas delas com a toxina botulínica, né, e tecnologias mais superficiais, a Uhum. radiofrequência monopolar. Eu gosto muito da associação, dos skin boosters, que são preenchedores mais fluidos, então eles promovem uma hidratação da pele. Então aquela Tá. ruguinha que a toxina não consegue atingir, ele consegue, né, trabalhar aí junto com a toxina, Uhum. promovendo um efeito melhor. Quando a gente fala de flacidez e sustentação, isso anda junto. Porque quanto menos flácido você está, menos você precisa sustentar preenchendo. O pior erro que a pessoa pode cometer é querer corrigir a flacidez com o preenchimento. Então a gente vai vendo essas faces infladas, né? Uhum. As pillow faces que a gente chama, né? Parece um Nossa, travesseiro. tá. É isso então. Então esses excessos, que aí vira excesso, porque para você, né, corrigir a flacidez, você vai enchendo, então você vai ficando grande, né, Uhum. vai ficando com aquela face enorme, Inchada, né. inchada, e você perde a naturalidade. É, Então, isso eu queria saber sobre a naturalidade. quando a gente fala de uma mulher 45 mais, talvez o maior problema seja a flacidez. Nem me fale isso. Então a gente corrigir primeiro a flacidez ou trabalhar essa flacidez concomitante à sustentação com os preenchedores, é é aí que a gente consegue entregar essa naturalidade, um pouco de cada coisa, né. Uhum. Agora o que que a gente vai usar para flacidez, depende muito da face da pessoa. Tá vendo como é individualizado? Nossa, É muito. uma face que eu preciso de retração tecidual, eu vou usar uma tecnologia mais profunda. Não, é uma face mais fina, né, como a sua. Os Como a minha, né. bioestimuladores são fantásticos, mas nós não podemos usar em excesso, porque eu não quero volumizar também. Que aí eu vou perder a autenticidade do meu rosto, Exatamente. Né. né. Então é esse planejamento que é interessante que você escolha um profissional que tenha o mesmo conceito de beleza que o seu, né, eu acho Uhum. que esse é o primeiro ponto, e conversar, né, Betânia, porque a gente tem que entender qual é a expectativa que o paciente tem daquele determinado tratamento, porque aí entra a arte de dizer não. Não, Uhum. esse aqui, com isso aqui você não vai conseguir isso que você quer. Essa quantidade ela não é adequada para você. Ó, esse não é o momento que você fez agora há pouco tempo. Uhum. Então a gente vai traçando, né, esse roteiro de tratamento juntas, o médico e o paciente. E não deve ser fácil, porque hoje com as informações disponíveis em inteligência artificial, eu pergunto qual que é o melhor tratamento para mim, O o ChatGPT ChatGPT eu responde: coloco uma foto minha e eu vou chegar lá falando: "Juliana, ó, "Eu quero eu isso". quero isso", né. Hoje É, as informações estão super disponíveis, isso deve gerar muita confusão, né. é.
E é quando eu devolvo a pergunta, né. O paciente muitas vezes chega perguntando: "Ah, você faz tecnologia tal?". "Não, eu faço", "Mas espera aí, o que que você quer tratar?". Uhum. Então, é ensinar o paciente a olhar. Muitas vezes ele vem querendo tratar, por exemplo, o bigodinho chinês aqui, e Uhum. a falta da estrutura da flacidez aqui, ó, é que tá a chave É. do tratamento tá aqui atrás, não é aqui. Uhum. Então, você explicar isso para o paciente, mostrar, convencê-lo disso, é extremamente importante. Agora, para isso, você precisa de tempo, você precisa de ter a confiança do paciente, que eu falo que essa é a minha moeda mais valiosa, gente. Como eu gosto de trabalhar É com o confiança. paciente que tem que eu tenho a confiança dele, né. Isso é Uhum. uma entrega que para mim é formidável, a gente trabalha até mais feliz, sabe. Com certeza. Mas eu acho que o principal é esse, é o olhar, você escolher um profissional que tenha um conceito de beleza como o seu, que eu acho que aí você vai conseguir o resultado que você realmente deseja. Ju, e como que você vê o papel do médico como educador e não só como prescritor? Essa pergunta é interessante, porque a gente vê aí uma corrida enlouquecida atrás de tudo que é novo, né, em todas Uhum. as gerações. Então a gente tem que entender que, assim, a necessidade da pele aos 20 anos é diferente da necessidade da pele aos 30, aos 40 e assim por diante. Uhum. Então esse é o primeiro ponto, é você tratar da forma correta. Para mulheres mais jovens, eu priorizo a fotoproteção e a antioxidação. Eu gosto Uhum. muito de vitamina C, de protetor solar. Para mulheres mais maduras, além do papel da oxidação do sol, da fotoproteção, eu já preciso de princípios que conversem ali com essa prevenção do envelhecimento, essa regeneração cutânea. Então entram aí os alfa-hidroxiácidos, o ácido hialurônico. Mulheres mais maduras já pedem inclusive uma regeneração cutânea. Então Uhum. entram aí os peptídeos, os exossomas que estão, né, Maravilhoso. muito falados também Uhum. nessa fase. Então, é educar o paciente que não é eu já recebi no consultório meninas querendo usar o maço da mãe, Nossa. que é Uhum. um crime para uma Com pele tão, certeza. né, é inapropriado isso. Então, eu acho que o papel do médico como educador vem nesse sentido, de você identificar a real necessidade e prescrever aquilo que realmente importa e vai fazer sentido para aquela determinada faixa etária. Uhum. E você? Como como a empresa de cosméticos. Como é que você acha que a empresa de um cosmético ele age aí como educador? Nossa, o papel das empresas de cosméticos nesse sentido é fundamental, né, porque eu falo que educação é liberdade, em todas as áreas. E como empresa de cosméticos, esse é um dos nossos pontos fundamentais na Virse, é a educação. É ajudar essa mulher que já experimentou 1000 coisas, a escolher o cosmético dela, né. E a gente, por exemplo, não é suficiente quando uma marca cosmético fala que ela tem ácido hialurônico, não é, Ju? Tipo assim, Qual? Que qual tanto? Qual que é o ácido peso molecular? exato, qual que é o Qual é o veículo que ele está? exatamente, qual que é o peso molecular, né. E o que que acontece é que várias marcas, justamente, elas colocam que ela tem um determinado ingrediente, mas a pessoa pergunta: "Mas por que que um produto custa R$ 80 e o outro mais de 300? Que diferença é essa?". São os ativos, é a qualidade do que está dentro do produto, né. A gente está com um sérum agora que ele é eu falo que ele é um complexo total inteiro de biopeptídeos, num veículo que entrega que é maravilhoso, né, e tem produto aonde só tem uma gotinha de peptídeo. Então isso é importante. É importante a mulher saber disso, não para ela escolher a Verse, mas para ela escolher. Né, e para ela fazer aquela compra consciente. "Não, tá bom, esse mês eu quero gastar menos, então eu vou comprar esse produto, mas eu tô sabendo que ele vai agir, de repente, numa hidratação mais superficial", né. O que acaba não sendo a escolha da mulher acima de 45 anos, É, porque a ela vai necessidade é querer a diferente, é. necessidade é diferente. Ela acaba economizando, comprando um produto que ela sabe que oferece esse coquetel de ativos que é necessário para a pele dela.
Então, até no nosso site, a gente tem uma página que chama Biblioteca de Ingredientes. Eu sou Ah, que apaixonada por legal, que bibliotecas. legal. É. Então, Porque lá dá a opção para a pessoa entender o que ela está entender o usando. que ela está É, usando. Então, ela entra na biblioteca de ingredientes e ela vê o que realmente cada ingrediente faz. Aí a gente explica onde tem aquele ingrediente no produto. Então, na nossa comunidade, a Vanessa, que é minha sócia, ela fala muito disso, né? Dessa educação. Para você, quando você for olhar, o que você observar, a pergunta, o que se perguntar. É a mesma coisa o quando você. ingrediente interessa sim, a qualidade dele mais ainda. O Exato. veículo que é colocado é Total, é fundamental, porque às fundamental. vezes você vai ter os mesmos ingredientes em produto, em cosméticos diferentes, É. que vão atender a necessidades diferentes. A verdade, né, Betânia, é que nós somos únicas. Uhum. Cada um tem uma necessidade. E a educação que É você ela é liberdade, liberdade, ela é ela é escolha, libertadora. ela é libertadora, porque aí eu sei escolher, né. E o Exatamente. mercado hoje, ele é um mercado muito rico, de marcas maravilhosas, mas sendo muito rico, ele acaba gerando em todas nós confusão. Confusão. Eu tenho uma quantidade de cosméticos enorme, porque aí fazendo pesquisa, né, então eu vejo que tem muita, muita opção. Então essa educação do médico nas marcas cosméticas, ela é fundamental. Ela é libertadora. Beta, e me conta, qual é o seu ritual de autocuidado hoje? Eu Quero sou saber se você está seguindo direitinho. não, eu sou uma ótima paciente sua, porque eu sou apaixonada em autocuidado. Eu tenho uma marca de cosméticos. Eu trabalho com cosméticos tem muitos anos, e eu sou apaixonada por esse cuidado. Então, na Avesse, a gente é uma empresa de slow beauty. Eu falo: "Não chega para mim com um cosmético 3 em 1, que vai fazer tudo". Não. Por quê? Porque eu gosto, eu a limpeza. Limpeza de pele, a gente tem um outro podcast aqui, né, Ju? Só Vamos para ser falar é. só disso. E eu falo sempre: "Gente, eu lavo o cabelo. Vocês lavam o cabelo para fazer uma hidratação no salão, não lavam? Aham. Como que a gente não limpa a pele para usar bem um Até a cosmético, né?" absorção é A diferente, absorção né, é o resultado diferente. é diferente. Então eu tenho um momento de limpeza com o produto certo. Eu gosto muito de óleos para limpeza da pele, sou uma super fã de óleos. E o meu ritual é sérum. Eu tenho uma pele seca, então eu preciso do sérum, eu preciso do creme hidratante e o filtro solar. Então eu uso vários produtos. Quando eu não uso o creme hidratante, ou mais, né, um pouco mais nutriente, quando eu estou num lugar que está muito úmido. Então, como está o tempo, também ele é fundamental para definir o meu autocuidado. Goiânia, em janeiro, que É chove, que diferente de está úmido, agora, que é muito que é seco, muito seco, né? Então eu tenho esse cuidado. E à noite eu sou apaixonada em serums, então aí à noite o sérum. E às vezes eu misturo. Eu lembro de eu chegar e você me falar: "O que você está usando?" Eu: "Nossa, vamos a lista". Mas eu sou muito ligada à limpeza de pele. Eu faço sempre essa pergunta: "O que que você está usando?", porque eu falo para o paciente que, assim, a gente não muda a nossa rotina em função de skincare. Então Uhum, um bom skincare é aquele que entra na sua rotina. com certeza, no seu estilo de vida, E né. isso se torna um hábito. Ninguém Uhum, esquece de escovar dentes. Por quê? Porque é agradável a sensação, o hálito, o frescor, a sensação de limpeza. Então ninguém se uhum. esquece de escovar dente, né. Mas por quê? Porque aquilo é prazeroso, é uma boa sensação. Então o meu desafio como dermatologista é encontrar um skincare, uma rotina de skincare que seja prazerosa. Uhum, E as pessoas são diferentes. O que é prazeroso para você, às com vezes não é certeza. para, né, para A gente fulana, para tem que beltrana, respeitar isso. né, porque a vida das pessoas também é muito diferente. O autocuidado, né, o seu momento de skincare é o seu momento de autocuidado que você valoriza, você quer fazer, né, devagar, com calma, é o meu momento relax também. Uhum, Mas eu tenho pacientes que falam: "Olha, você não me passa muita coisa porque eu não vou usar". Não, beleza, meu desafio é, sabe, tornar possível uhum. aquela rotina para aquele paciente. É. Esse é o maior desafio. Agora, e isso com marca cosmética eu posso fazer, né, você fica numa situação mais delicada. Eu convido essa mulher a ter esse momento, porque é aonde ela vai sentir a pele dela.
Então não é só uma questão, é um autocuidado que ele vai além da pele, é uma conversa. Vai além da pele, tá vendo? Olha que é mesmo, olha só, Mas é saiu natural. verdade, Ele é vai verdade. além da pele, eu tocar o meu rosto, sentir, me olhar, até para poder falar para o meu médico. Quando você pergunta: "Mas como que tá a sua pele?", "Eu não Não sei", sei, né. não Então, prestei atenção. é essa atenção. Então, assim, eu sou uma pessoa, tem muitos anos que a minha vida é muito corrida, Ju. E assim, falta tempo para mim, ela é muito corrida. Mas engraçado, eu consegui dar prioridade para esse momento do cuidado da pele, porque ele é um momento especial. Então, de repente, eu faço isso, eh, pensando em outras coisas, ou eu estava ouvindo um podcast, aí não, eu falei: "Não, parei", porque é um momento importante. Ele é um momento até para eu me amar mais, ou de repente ver que eu estou precisando de mais cuidado. Então ele não é só sobre passar cosméticos, Com né. certeza. Nós cuidamos de tantas pessoas, né, Exato, cuidamos de filhos, de marido, de casa, dos nossos pais, exato, eu cuido de pacientes exa também, é muita né. coisa, a gente não tem, Se a porque gente não fizer isso por nós mesmas, quem fará? quem fará? Porque na verdade é um tempo, o quê? 10 minutos? É, 15 num dia que tem máximo, vinte e né. quatro horas, né, É, será que a gente não consegue esse tempinho? fica aí o convite, Fica aí o convite pra gente ver-se. pra gente ver se Além da pele, ó. além da pele, funciona. É isso. Bom, Betânia, obrigada. Muito obrigada por dividir com a gente não só a sua história, mas também o seu olhar generoso sobre o tempo. Que a gente siga celebrando as rugas, os sorrisos e tudo que é real. Porque não existe uma idade para ser linda, só a coragem para ser inteira. Até o próximo Além da Pele.